Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Hoje, a professora Maiana Zates fala sobre a relação entre microbiota intestinal, que é o conjunto de bactérias presentes no intestino, e emagrecimento. Todo mundo conhece pessoas que dizem que por mais que façam regime e fecham a boca, não conseguem emagrecer. Eu sempre me questiono se realmente fazem uma dieta de baixa caloria ou se têm dificuldades reais para perder peso. Em uma pesquisa recente, publicada pela Sociedade Americana de Microbiologia, sugere que a microbiota intestinal pode ajudar ou dificultar a perda de peso. Pesquisas anteriores, realizadas com camundongos, já mostraram que a microbiota intestinal difere em animais obesos e magros. E outras pesquisas recentes mostraram, também em camundongos, que a transferência da microbiota de animais jovens para idosos melhora a sua capacidade cognitiva. Entretanto, dessa vez a pesquisa, coordenada pelo Dr. Christian Diener, de Washington, foi realizada com seres humanos. Professora, como é que foi feita a pesquisa? Ela envolveu um grupo de 105 pessoas que estavam participando de um programa comercial de emagrecimento focado em intervenções saudáveis. E essas pessoas foram acompanhadas por uma equipe de monitoramento multidisciplinar, incluindo nutricionistas. E os pesquisadores compararam nessa coorte um grupo de 48 pessoas que perderam mais do que 1% do seu peso por mês, durante um período de 6 a 12 meses, e 57 indivíduos que não perderam nenhum peso no mesmo período. Foi coletado material para estudo genômico do sangue e das fezes antes e depois do programa de emagrecimento. E foram analisados a dieta, metabólitos do sangue, proteínas, vários parâmetros em dosagens laboratoriais e a microbiota intestinal nos dois grupos. E o que foi encontrado pelos cientistas? Estudos anteriores já haviam demonstrado que a composição da microbiota intestinal era diferente em pessoas obesas e não obesas. Dessa vez, pessoas e não camundongos. Mas o objetivo agora era comparar pessoas submetidas a um protocolo controlado de perda de peso. O importante é que nesse estudo, a comparação entre os grupos foi padronizada para não ter interferência de outros fatores. Isto é, os dois grupos tinham idades, proporção de homens e mulheres e índices corpóreos semelhantes. E os pesquisadores identificaram 31 características metagenômicas funcionais associadas à perda de peso. Essas características metagenômicas são características associadas a genes das bactérias intestinais. E entre eles encontraram genes responsáveis pela degradação de proteínas, genes de resposta a estresse e genes associados à replicação das bactérias intestinais. Interessante que genes responsáveis para um crescimento mais rápido das bactérias e de se multiplicar também rapidamente estavam aumentados em pessoas que perderam mais peso. Isto é, essas bactérias aparentemente estavam também gastando calorias dos alimentos. Por outro lado, um achado marcante foi a capacidade aumentada da microbiota de quebrar amido nas pessoas que não perdiam peso, ou seja, aquelas pessoas cujo organismo aproveita tudo que come. Em resumo, qual foi a novidade desse estudo? Então, a novidade é que eles identificaram grupos de genes codificados pelas bactérias intestinais e que estão envolvidos na perda ou manutenção do peso em pessoas submetidas a dietas controladas de emagrecimento. Esse estudo sugere que a microbiota intestinal pode sim influenciar a perda de peso. E os mecanismos prováveis estariam relacionados com diferenças na proliferação das bactérias intestinais, eficiência no aproveitamento de alimentos e resposta imune. Será que pesquisas como essa poderão ajudar as pessoas com dificuldade de perder peso? Ou quem não conseguir perder vai dizer, a culpa não é minha, é das minhas bactérias intestinais. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.
Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, por que o Brasil enfrenta um êxodo de cérebros? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, em 13 de setembro, a edição do Jornal Nacional apresentou uma reportagem sobre o êxodo de cérebros que atualmente está em curso no Brasil. Jovens talentosos e pesquisadores estabelecidos estão buscando oportunidades na diáspora diante dos estrangulamentos no financiamento de atividades científicas aqui. Recentemente, a principal agência financiadora da pesquisa acadêmica em nível federal, o CNPq, lançou uma chamada de edital universal. Apesar de um incremento de 50 milhões em relação ao último edital, elevando o total a 250 milhões de reais, as restrições impostas devem inviabilizar várias propostas. Há duas faixas, A para grupos emergentes e B para equipes consolidadas, com limites de número mínimo de pesquisadores e de recursos por pesquisador. Na faixa A, o limite corresponde a R$ 5.500 anuais por pesquisador, enquanto na faixa B, o limite é de R$ 9.167, menos de $2.000 anuais. Esses valores nos fariam corar ao contar para colegas do exterior. É possível executar um projeto experimental na fronteira do conhecimento com tal limitação de recursos? Para efeito de comparação, a FAPESP tem uma modalidade de auxílio à pesquisa regular que pode ser concedida a pesquisadores individuais com limite de R$ 300 mil por 2 anos. Os efeitos do minguante financiamento à ciência no nosso país, em curso há vários anos, já podem ser observados em indicadores internacionais como o Índice Global de Competitividade de Talentos, elaborado anualmente pelo INSEAD na Europa. Em 2014, o Brasil aparecia na 49ª posição geral entre 93 países, na 33ª posição, tanto em capacidade de atração quanto de retenção de talentos. Desde então, temos caído e em 2020 somos o 80º geral entre 132 países, 96º em atração e 70º em retenção. Matéria do jornal O Tempo, de 9 de junho, informa que os pedidos de visto de trabalho de brasileiros altamente qualificados nos Estados Unidos subiu 40% em 2019 e 2020, em comparação com o período 2017-2018, e 135% em comparação com 2015 e 2016. Apenas em 2020, o crescimento foi de 10,5% em relação a 2019. O detalhe é que o total de pedidos desse tipo de visto nos Estados Unidos de todas as nacionalidades caiu 13% em 2020. Estamos exportando gratuitamente um dos maiores recursos de que qualquer país dispõe, inteligência. Se adicionarmos o investimento público feito na formação de pessoas altamente qualificadas, é pior, estamos pagando para nos livrar da nossa inteligência. Você pode citar alguma perspectiva positiva para a nossa juventude? Diante desse panorama, é realmente difícil manter otimismo. Os seguidos cortes de financiamento indicam que os nossos governantes, de um modo geral, desprezam a competência e não sabem reconhecer que o caminho para a recuperação e prosperidade do país é indissociável da valorização do conhecimento. A resiliência dos nossos cientistas é admirável, quase inacreditável, diante de tantas adversidades. Como já mencionei antes, juntamente com um crescente número de colegas, estamos trabalhando para criar uma iniciativa quântica no Brasil, começando pela proposta de um novo programa da FAPESP em tecnologias de informação quântica. Na semana passada, organizamos um evento voltado a engenheiros. Temos uma boa massa crítica acadêmico-científica nessa área, mas para que a ciência desenvolvida nas universidades se transforme em tecnologias que tragam prosperidade econômica, precisamos de envolvimento significativo de engenheiros. Um dos desafios primordiais de uma iniciativa como essa é aumentar o conhecimento geral a respeito da natureza quântica que nos cerca. Precisamos incrementar o conhecimento de física quântica dos nossos engenheiros. Nosso país oferece muitas oportunidades para desenvolvermos tecnologias quânticas, por exemplo, para o desenvolvimento e uso de sofisticados sensores na agricultura e na saúde, área em que temos enorme competência e onde investimentos realistas trarão retornos significativos. A busca pela compreensão e adaptação da natureza nos distingue como seres humanos. A manutenção de forte atividade intelectual é uma das nossas mais poderosas armas na resistência ao obscurantismo. Jamais desistiremos disso. Paulo Nussweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, quais foram os efeitos da pandemia no mercado de trabalho, levando em conta escolaridade e setor de atuação? O que a gente percebe é que a pandemia teve um efeito muito forte no emprego, e aqui a gente está olhando somente emprego do setor formal, porque outros dados, né, se a gente olha os dados da PNAD, por exemplo, que pega formal e informal, a gente percebe que os informais foram mais atingidos pela crise. Mas a gente focou nos formais, que são dados da RAIS e do CAGED, que são fornecidos pelas empresas diretamente para o governo, para o Ministério da Economia. E a gente percebe que os trabalhadores, de uma forma geral, foram muito afetados, muitos empregos foram destruídos, mas aqueles trabalhadores menos escolarizados, eles tiveram uma perda maior de emprego e a recuperação tem sido mais lenta para eles. Isso independentemente do setor, independentemente da região do estado de São Paulo. Aqueles trabalhadores menos escolarizados, eles sentiram muito mais o efeito da crise em termos de emprego. O mercado de trabalho para eles ficou muito pior. Então eles são mais vulneráveis, né? É uma parte da população que é mais vulnerável em termos de renda, mas também em termos de empregabilidade e de perda de emprego em períodos de recessão. Então é uma parcela da população que de fato precisa de uma maior quantidade de políticas focadas nessa população para que se possa minimizar os efeitos da pandemia. E a gente percebe que os setores, como seria de se esperar, os que foram mais afetados foram comércio, serviços, até pela natureza da crise, né, que veio da pandemia, da relação do contato entre as pessoas e da disseminação do vírus. Então, foram setores mais afetados. E quando a gente olha a construção civil, ela foi impactada no primeiro momento, mas a retomada foi rápida. Inclusive, foi muito boa em termos de geração de emprego, tanto dos menos quanto para os mais escolarizados. O que deixa muito claro essa questão dos juros, que foi um elemento importante, tem sido um elemento importante para estimular o setor, e o fato das pessoas estarem ficando mais tempo em casa, saindo menos para lazer, saindo menos para trabalho, né, fazendo uma parte do trabalho em casa. Então tudo isso tem feito com que as pessoas gastem mais em reformas, em troca de imóvel, e isso consequentemente fez com que esse setor sentisse menos os efeitos da pandemia, tivesse uma recuperação mais rápida, mas também fica claro que aqueles que mais se beneficiaram em termos de emprego foram aqueles com mais escolaridade. E quais foram as causas dessa diferença entre trabalhadores mais e menos qualificados? Uma das causas é que os trabalhadores que são menos escolarizados tendem a fazer um trabalho direto no local, na fábrica, numa loja, por exemplo, e é mais difícil eles transferirem o trabalho para home office, fazer uma parte de casa, por exemplo. Então, quando os setores foram sendo afetados, fábricas fechando, lojas fechando, essa impossibilidade de fazer com que esses trabalhadores continuassem trabalhando fez com que eles fossem mais impactados pela crise, pela pandemia. E o outro ponto é que são trabalhos que exigem tarefas que são menos elaboradas. Ou seja, é mais fácil fazer a troca de trabalhadores ou a reposição desses trabalhadores, porque essas tarefas são menos elaboradas e eles precisam de menos tempo para estar aprendendo, para estar realizando essa atividade. Então, o custo de troca é menor. Então, em um momento não só da pandemia, dessa crise decorrente da pandemia, mas em outras crises, essa classe de trabalhadores tende a ser dispensada primeiramente, porque depois, no momento de retomada, é mais fácil fazer reposição em relação àqueles que são mais escolarizados. Eles tendem a ter um processo mais longo de aprendizado das tarefas que são realizadas, que são mais complexas. Então, quando se faz a troca, o custo é maior desses trabalhadores mais escolarizados. Fora que no Brasil, e aí é uma tendência não da pandemia, é uma tendência que vem ocorrendo, é a troca de trabalhos que são mais rotineiros, que não exigem tanta sofisticação, de serem trocados por uma máquina, né, por um algoritmo. Então, cada vez mais, esses trabalhos que são menos sofisticados, eles tendem a perder importância. Então, acho que uma combinação, principalmente dos dois primeiros, ajuda a gente a entender por que os trabalhadores menos qualificados acabaram sendo mais atingidos nesse período. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, recentemente foi divulgado um documento, uma carta de várias empresas brasileiras que combatem o aquecimento global e defendem o meio ambiente. Qual o significado desse documento? Organizado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, um documento reúne o apoio de importantes empresas brasileiras na defesa de medidas que combatam o aquecimento global. Lançado na última segunda-feira, com apoio de mais de 100 empresas e 10 entidades setoriais, o documento expressa a posição em favor de uma economia de baixo carbono e também o compromisso dos signatários com essa transformação. O parágrafo de abertura do documento já é bastante elucidativo sobre os objetivos dessa iniciativa empresarial. Diz o texto: o mundo precisa, com urgência, caminhar para uma economia de baixo carbono e o setor empresarial no Brasil reconhece sua responsabilidade nessa transformação. Sobre as bases do compromisso da ciência e da inovação, as empresas estão respondendo ao chamado expresso no Acordo de Paris, que, em 2015, conferiu ao setor produtivo protagonismo na defesa contra o agravamento e os efeitos das mudanças climáticas em parceria com a sociedade civil e governos. Este parágrafo de abertura já indica a importância de um documento que, por várias razões, é uma boa notícia. Em primeiro lugar, porque o aquecimento global é o principal risco atual para a preservação do meio ambiente terrestre em condições que assegurem a plena sobrevivência da espécie humana. O aquecimento global tem consequências visíveis no ambiente, a irregularidade do clima, o degelo das calotas polares, o aumento da desertificação. Mas as consequências também são visíveis no âmbito social. A dificuldade no acesso à água, o risco para a produção de alimentos, o aumento da pobreza, a precarização dos direitos humanos, enfim. Mas além dessa importância específica do documento, o engajamento das empresas brasileiras tem outros impactos relevantes. Que impactos são esses, professor? Fundamentalmente, é um contraponto à política ambiental do governo Bolsonaro. E esse contraponto é significativo pelo fato de que as empresas e o empresariado, de maneira geral, de forma explícita ou velada, apoiou a eleição de Bolsonaro em 2018 e vem apoiando de maneira significativa seu governo. A reversão de uma postura descompromissada com o meio ambiente, com a crise social, para a adoção de uma postura socialmente mais responsável, deve ser assim destacada. Essa iniciativa empresarial também expressa o fortalecimento de um posicionamento unificado da sociedade brasileira, em contraponto ao posicionamento do governo, para a COP26, a Conferência das Partes, a reunião das partes do Tratado sobre o Aquecimento Global, que ocorrerá em novembro em Glasgow, na Escócia, com a retomada dos objetivos do Acordo de Paris. ONGs e empresas se articulando em defesa de medidas que assegurem efetivamente a adoção de medidas concretas para o combate ao aquecimento global é uma posição importante que destaca a sociedade brasileira e a alinha no contexto global de combate ao aquecimento global. O documento empresarial lançado na última segunda-feira é, portanto, uma boa notícia, pelo conteúdo e pelo peso significativo das empresas que o assinam. O documento está disponível para acesso através da página desta coluna no jornal da USP. Vale a pena a leitura. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor,
O que o senhor vai destacar na cultura para os ouvintes da Rádio USP? Leila e ouvintes da Rádio USP, na semana passada demos início a uma série de visitas guiadas que queremos fazer por ocasião da 34ª Bienal Internacional de São Paulo, nos seus 70 anos de vida, né? É uma das bienais mais longevas da história da arte moderna e contemporânea, iniciada em 1951, né, na periferia, vamos dizer assim, dessa visão eurocêntrica que ainda comanda culturalmente e artisticamente o nosso mundo, né? Mas que provou ser muito duradoura, mas também com as suas especificidades. Então, a razão de ser de explorarmos a localização, seja, né, do Parque Ibirapuera, da relação desse parque com outros marcos do modernismo em São Paulo, né, justamente servem para nos ajudar aí sempre a contextualizar uma visita bienal nessa história da própria cidade, né, na história de São Paulo, na relação que São Paulo tem também com a história do Brasil mais recente. O senhor pode descrever e conduzir os ouvintes até o pavilhão da Bienal? Ao adentrarmos no Parque Ibirapuera e nos dirigirmos ao pavilhão da Bienal, a entrada se faz pelo térreo, que é um espaço generoso, amplo, né, com seus quase 7,5 metros de altura de pé direito, né, com seus 4.500 metros quadrados de área. Esse espaço inicialmente não teria os caixilhos e os vidros, e seria de fato um espaço interagindo com o seu entorno, que no projeto original foi desenhado pelo Burle Marx, esse paisagismo também modernista, né? E essa relação que o prédio tem também com uma das extremidades da Marquise, né, onde está o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, nessa área, mas já se inicia também um intercurso muito bem explorado pelo Niemeyer, que é a relação da ortogonalidade do prédio com as linhas curvas, né? Então, o mezanino que ali está, ele é todo em curva, né? Um elemento que a gente vai encontrar um pouco mais adiante, subindo a rampa, no primeiro pavimento, e que dá então essa relação, aí sim é uma genialidade incrível do Niemeyer, né, de fazer essa rampa futurista, né, parece um pouco a família Jetsons, né, aquele desenho animado para quem é um pouquinho mais antigo como eu, e que é uma estrutura que dá acesso então aos 3 pavimentos, com suas diferentes características. Então, apesar do modernismo e da planta aberta, né, do desenho quase mínimo, né, Niemeyer, então, traz uma complexidade, traz uma dinâmica que se faz através dessa rampa. O acesso, então, a esses diferentes pavimentos, esses 3 pavimentos, também se dá por uma escada na parte central do prédio, né? Então ali isso permite uma certa circulação, né? Que foi explorada por diferentes designers, né? Ou diferentes arquitetos, enfim, aqueles profissionais que são convidados juntamente com os curadores para pensar a relação mesmo expositiva e de como nós, visitantes, né? Vamos então explorar o conteúdo de cada Bienal, né? O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.